Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu estou apaixonado por ela. Totalmente apaixonado. E não estava em um nível saudável. Longe disso. Eu pensava nela a cada momento em que ela estivesse ausente. Às vezes, eu sentava no sofá e ficava olhando para o telefone, esperando que ela mandasse uma mensagem. Eu dizia a mim mesmo, não entre em contato com ela. Não, vai parecer muito forte. Mas então, eu ainda me pegava clicando no nome dela na minha lista de contatos antes que minha voz interior continuasse. Você não quer que ela saiba o quão desesperadamente apaixonado você está por ela. Não é atraente. Isso vai assustá-la? Não, você deve esperar que ela ligue para você dessa vez. Mas era doloroso e exaustivo, quase insuportável. Certa vez ouvi dizer que os antigos gregos acreditavam que se apaixonar louca e irracionalmente por alguém era uma maldição que você desejaria aos seus inimigos. Eu nunca consegui entender o que eles queriam dizer. Afinal, se apaixonar perdidamente não é o objetivo final hoje em dia. Mas agora que aconteceu comigo, devo dizer, os antigos gregos estavam certos. Isso é uma maldição. Eu mal estava no controle de mim mesmo, quase como se minha paixão por ela tivesse me possuído. Nós dois éramos sexualmente ativos juntos, mas ainda na fase de namoro. Estávamos naquela era decisiva de um relacionamento florescente, onde ou teríamos a conversa e estaríamos formalmente em um relacionamento, ou começaríamos a nos separar lentamente. Esse último, eu não acho que seria capaz de lidar. Honestamente, não, eu não seria capaz. Quase tudo nela me cativava. A maneira como ela colocava a mão sobre a boca quando ria, como ela acariciava o pingente do colar quando estava assustada, como ela enrolava o cabelo no dedo quando estava animada. Tudo isso. O cheiro dela, o sorriso dela, os olhos dela. Sim, eu sei, provavelmente você fica enjoado me ouvindo assim, e eu me sinto da mesma forma. Eu nunca fui o tipo romântico desesperado, mas agora não consigo parar de fantasiar com ela. Eu pensaria em fazermos a longa caminhada de 3 horas até aquela vista magnífica de um de nossos primeiros encontros, para aquele primeiro beijo, enquanto víamos as luzes da cidade. Mas dessa vez, eu me ajoelharia, pegaria a aliança e... Bem, você sabe o que acontece a seguir. Tudo bem, eu vou parar. Sim, essa é uma garota com quem eu tô namorando casualmente há alguns meses. Eu não deveria estar pensando em propor casamento ainda. Eu sei que mal consigo me controlar por mais tempo. Sinto como se estivesse perdendo poder sobre as decisões que tomo, e isso me leva ao motivo pelo qual eu tô aqui escrevendo isso nesse momento. Tudo começou com a primeira coisa real que me incomodou nela. Na verdade, nunca passamos uma noite juntos. Não importa quão tarde ela chegasse, uma vez que qualquer um de nós mostrasse sinais de cansaço, ela se levantaria e iria embora. Ela não iria embora sem jeito ou com raiva, apenas um beijo casual de boa noite, um sorriso e um me liga logo. Foi algo que eu nem percebi nas primeiras vezes que ela fez isso. Mas depois de quase 8 semanas de namoro, estava ficando estranho. Eu teria que perguntar a ela sobre isso. Foi preciso beber quase uma garrafa inteira de vinho antes de ter coragem de fazê-lo. Ela parecia quase derrotada quando perguntei e baixou os olhos envergonhada. Eu sabia que essa conversa acabaria chegando. Ela começou. Ela respirou fundo com um longo suspiro. Recentemente, ela fez uma pausa de novo. Eu comecei a falar enquanto durmo. Ela balançou a cabeça envergonhada.
O nome disso é sonilóquio. Eu pesquisei. Dei de ombros e ri alto. Meu comportamento parecia dizer: tá, é isso? Não, Estevão, escuta. Ela disse. Ela não estava rindo. É ruim. Isso tá completamente fora de controle. Não são apenas palavras aleatórias ou murmúrios. Não, é horrível. Eu digo coisas horríveis e nojentas. Ela estava começando a levantar a voz, respirar pesadamente e chorar. Me aproximei dela e a segurei. Eu disse a ela que não poderia ser tão ruim. Eu disse a ela para passar a noite. Eu disse a ela que provavelmente estava exagerando. Eu estava errado. Naquela noite, ela ficou na minha casa, mas ela me avisou de algo antes de adormecer. Faça o que quiser, só não me acorda, tá? Eu fico muito assustada e desorientada se isso acontecer. E não me responde, só ignora, seja lá o que eu falar. Eu balancei a cabeça e concordei. Se ficar demais, ela continuou, basta sair do quarto e dormir no sofá. Eu não vou me importar. Eu disse a ela para não se preocupar com isso. Eu disse a ela que não seria grande coisa. Eu disse a ela que não iria pro sofá. Eu ficaria ao lado dela na cama. Mas, mais uma vez, eu estava errado. Eu não poderia durar nem uma noite. Nós dois adormecemos sem incidentes. Não sei quantas horas se passaram, mas acordei no escuro com a sensação de que alguém estava me observando. E então, lembrei. Ela estava comigo. Ela estava realmente passando a noite comigo. Eu sorri. Mas então, notei o contorno sombrio dela sentada na cama. Ela estava olhando para mim, olhando fixamente. Isso me assustou, eu admito. Sua postura era totalmente diferente. Era como se nem fosse ela. Então, ela falou. Não foi a voz dela que eu vi. Era muito mais baixa e pedregosa, como algo saído de um filme de terror. Eu vou mastigar a pele dos seus ossos, ela disse. Eu congelei. No começo, eu apenas fiquei olhando para ela. Isso não era nada do que eu esperava. Achei que seria mais parecido com o modo como a Tourette é frequentemente retratada. Apenas palavrões e gritos aleatórios. Sinceramente, pensei comigo mesmo. O que eu faço se ela me atacar agora? E se ela realmente tentar mastigar a pele dos meus ossos? Mas então ela simplesmente se deitou e voltou a dormir. Eu fiquei assustado. Tentei me deitar e ignorá-la, mas não dava. Eu não conseguia nem fechar os olhos sem pensar. Talvez ela esteja sentada de novo e olhando para mim. E então, uma vez eu rolei para olhar para ela e ela estava. Seu rosto estava pressionado contra o meu. Seu hálito estava sujo e podre. Algo que certamente não era normal para ela. Ela falou novamente, na mesma voz de antes. Se você não for para o sofá, vai estar morto ao amanhecer. Isso era tudo para mim. Sentei por um momento e fui para a sala. Ela fez uma espécie de chiado quando saí. Acho que era para ser uma risada. Eu estava deitado no sofá, mas não conseguiria voltar a dormir. Eu estava muito abalado. Eu estava olhando pela janela, esperando ver os próximos sinais do sol nascendo. E então pensei ter ouvido alguma coisa. Do quarto. Eu ouvi. E então, ouvi de novo. Estevão. Era a voz baixa e rouca. Parecia uma bruxa. Tentei simplesmente ignorar isso no início, mas então continuou. Estevão. Mesmo assim, eu não disse nada. Eu sei que você pode me ouvir, Estevão. Você está acordado agora. Por que você não volta para o quarto? A voz mal soava humana. Ou talvez você prefira que eu vá até você. Eu ainda não disse nada. Ela tinha dito para não fazer isso. Mas eu escutei. Se eu a ouvisse caminhando em direção à porta do quarto, eu nem tô brincando, eu teria saído correndo do apartamento.
mas ela me pediu para não responder às suas conversas durante o sono, então eu não fiz. E então eu a ouvi, mais uma vez. Desculpa se isso estraga seus planos. Ela começou a rir. Vocês dois deveriam percorrer aquela trilha novamente. Ela começou. Eu não estava nem remotamente preparado para o que ela diria a seguir. Vocês dois ficariam tão cansados quando chegassem ao topo. Você examinaria a cidade. Então você se ajoelhará e tirará o anel. Ela começou a rir. E foi então que percebi que isso não era apenas um problema de falar enquanto dorme, era algo muito mais. Algo sobrenatural. Eu nunca contei a ninguém sobre minha vontade de propor. Simplesmente não havia como ela saber de nada disso. Não se tratava mais de apenas falar durante o sono. Isso era sobre possessão. Não posso voltar para o quarto. Não tenho ideia do que aconteceria se eu fizesse isso. Em vez disso, eu vou esperar. Ficar na minha sala até o sol nascer. Ainda tenho mais algumas horas. Posso ouvi-la rindo ocasionalmente no quarto. Ainda não é a voz dela. Ainda aquela mesma gargalhada baixa. Mas enquanto estou sentado no sofá, escrevendo isso, aqui está o que mais me assusta. Talvez a minha paixão e obsessão total por ela não fossem normais. Eu disse antes que sentia que estava perdendo o controle de mim mesmo. Acredito mais do que a típica história de paixão. Não. Temo que a paixão que senti tenha sido a entidade lentamente assumindo o controle de mim, dela controlando meus pensamentos, medos, ambições e ansiedades. Talvez, quando eu me tornasse completamente absorvido, ocorreria uma transferência e ela ficaria livre dela. Eu sei que deveria ir embora, que eu deveria abrir a porta da frente, entrar no carro e sair daqui, mas não posso. Eu não posso deixá-la. Eu já perdi o controle. Eu estou apaixonado por ela. Totalmente apaixonado.